A oração posicional é muito eficaz quando nos consagramos diante de Deus. Durante um período relativamente curto, podemos afirmar a nossa posição diante de Deus e reconhecer a fé correta em Deus e a ação correta para com Ele. A oração posicional pode produzir profunda devoção a Deus e também remover pensamentos egocêntricos que atrapalham nosso crescimento espiritual. Na oração posicional, devemos primeiramente afirmar nossa posição diante de Deus. Ele é o Criador, nós, as criaturas. Ele é o nosso Redentor, nós, os redimidos. A oração posicional contém a confissão afirmativa de que Deus criou os céus e a terra e é o nosso Redentor. O Criador fez o universo todo, criou todas as coisas existentes na terra e no mar. Criou o homem, criou-o do pó da terra e soprou vida nas suas narinas, para que se tornasse um ser vivente. Posto que fui criado por Deus, minha vida pertence a Deus e não a mim. O raciocínio de que o Criador é dono daquilo que ele criou é algo bem natural. Embora o homem tenha se rebelado contra Deus e caído, Deus o redimiu ao enviar seu Filho unigênito, Jesus, cujo corpo foi ferido e seu sangue derramado, a fim de redimir o homem para si mesmo. Logo, sou duplamente possessão de Deus, pela criação e pela redenção. Quanto ao meu presente e ao meu futuro, não tenho controle total sobre eles, porque minha vida pertence a Deus. Os direitos soberanos sobre minha vida pessoal pertencem a Deus. Se, portanto, Deus avançar em determinada direção, eu também deverei avançar nessa direção com Ele. Preciso ir com Deus para onde Ele está indo, porque sou dele. Preciso viver uma vida de total obediência e submissão a Deus. Então, eu oro esse tipo de oração, a oração posicional diante de Deus. Mediante essa confissão, concordo com Deus que eu não sou dono de mim mesmo, mas que Deus tem direitos soberanos sobre meu presente e meu futuro. Ele controla os acertos e os erros de minha vida. Obviamente, quando oro assim, eu me humilho diante dele e entrego a ele todo o meu ser. A segunda posição que afirmo diante de Deus durante essa oração é o meu reconhecimento de que Ele é o meu pastor e eu sou sua ovelha. O Salmo 23 me diz que o Senhor é o meu pastor. Na minha oração, reconheço que o Senhor é verdadeiramente o meu pastor. Como cristãos, sabemos que Deus é nosso pastor e que Ele é um bom pastor. Através desse relacionamento com Ele, chegamos a saber claramente que as ovelhas pertencem ao pastor e que o pastor é dono das suas ovelhas. O pastor tem o dever e o privilégio de guiar, alimentar e proteger suas ovelhas, cuidar delas e zelar pelo seu bem-estar. As ovelhas dependem do pastor para receber sustento e proteção.
Como foi apropriado que Davi tenha assemelhado Deus a um pastor e nós as ovelhas. Deus realmente é o meu pastor, de modo que nada me faltará. À medida que eu declaro ser Deus o meu pastor, que supre todas as minhas necessidades para o meu viver diário, Deus me faz deitar em pastos verdejantes. Como meu pastor, que me dá repouso e paz na alma, ele me leva a águas tranquilas. Podemos ir além nesta oração. Meu pastor me livra da morte e, por amor do seu nome, vivifica a minha alma e me guia pelas veredas da justiça. Ele participa ativamente da minha vida, de modo que eu posso sair dos meus caminhos pecaminosos e viver com retidão. Já não tenho medo, embora eu passe pelas provações escuras da vida e pelo vale da sombra da morte, porque o meu pastor está comigo e me consola com a sua vara e cajado. Embora eu passe por escuridão total em meus dias, com agonias e dores, Deus, meu pastor, continua comigo, quer eu sinta a sua presença, quer não. A vara e o cajado de meu pastor, a sua proteção, está sobre mim, de modo que não sofrerei nenhum mal. Pelo contrário, no meio dos cruéis ataques do inimigo contra a minha vida, meu pastor coloca uma mesa de comida deliciosa diante de mim, na presença dos meus inimigos. O salmista orou: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nosso pastor vai levar-nos a habitar em sua casa para todo o sempre, a fim de podermos cantar-lhe louvores. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas é tão íntimo e indescritível. O fato de que Deus é meu pastor e eu sou sua ovelha deve ficar profundamente gravado em nosso coração, porque é a verdade. Essa oração posicional é minha declaração de que eu realmente sigo, que lhe obedeço, que nele confio totalmente, pelo que também declaro que amo o meu pastor. Em terceiro lugar, Deus é o oleiro e eu sou o barro. Ele é o meu oleiro e eu sou um vaso que ele está formando segundo o seu desejo. Deus, como oleiro, toma uma porção de barro e faz vasos de todos os tipos, conforme a sua escolha. Um vaso bom, um vaso comum, um vaso grande, um vaso pequeno. Deus, o oleiro, faz cada um de nós conforme seu plano e o serviço que pretende dar-nos. Mediante minha oração posicional ao oleiro, eu, um vaso, confesso diante dele que não possuo forças em mim mesmo. Posso, então, aceitar a sua obra soberana no tocante à minha posição de servo, segundo sua providência, enquanto as suas mãos me formam de acordo com sua eterna sabedoria, entendimento e conhecimento. Sempre oro assim na minha oração posicional: Deus Pai, Tu és meu oleiro.
Eu sou mero barro nas tuas mãos. Fizeste de mim um pastor e me usas como ministro da igreja do Evangelho pleno de Ioido. Ajuda-me, portanto, a tornar-me honesto e sincero, de conformidade com o vaso que estás fazendo de mim. Deus também me confiou a obra de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Portanto, eu oro assim: eis-me aqui, Senhor. Torna-me fiel também a esta missão mundial que é tua. Além disso, Deus tem aumentado o meu ministério, dando-me a tarefa de treinar pastores novos e também edificá-los. Ele também me vem dando sabedoria para ser um administrador que dirige escolas, jornais cristãos e 2 abrigos de idosos. Continuo, portanto, a orar: Pai, tu me deste a capacidade de fazer este tipo de trabalho para ti. Guia-me, por favor, todos os dias, para eu conseguir cumprir bem essa tarefa. Capacita-me a seguir-te e a ser fiel na obra que tu me confiaste. Não me deixes ser outro vaso, senão aquele que determinaste segundo tua própria escolha. Não me deixes tentar ser mais do que aquilo que desejaste que eu fosse, e ajuda-me a não viver abaixo das expectativas que planejaste para mim. Ajuda-me a não me comparar com outros vasos que fizeste para o teu uso. Ajuda-me a não ser cobiçoso e desejar ir além dos limites que estabeleceste para mim. Que este vaso sempre esteja cheio do teu Espírito Santo, a fim de eu cumprir a vocação que tu me deste. Que eu sempre seja obediente e fiel dentro da tua chamada, a fim de que este vaso sempre glorifique o teu nome. Como uma terceira oração posicional, sou como uma massa de barro nas mãos de Deus. Confio só nele para que me amolde a vida. Já não comparo a minha posição com a posição de outras pessoas. Porque sou o vaso que Deus fez de mim e continua fazendo. Contemplo todos os dias o rosto do meu Pai e com diligência confio totalmente nele para receber o poder do Espírito, poder suficiente para que, como vaso, eu seja usado por ele. A quarta oração posicional é afirmar a minha posição diante de Deus como um ramo da videira. Em João 15, Jesus disse que ele é a videira e que eu estou ligado a ele como um ramo. Eu sou a sua extensão. Se o ramo não permanecer ligado à videira, murchará e morrerá. Devo sempre reconhecer que sou um ramo de Jesus e que ele é sempre a fonte que supre as necessidades da minha vida, pois ele é a videira e eu sou um ramo. Porque Jesus é a fonte, recebo dele graça para frutificar, visando a sua glória. Assim como a videira natural é a fonte principal de vida, pois recebe água e nutrição pelas raízes e as fornece aos ramos, assim também recebo minha vida da parte de Jesus, a minha videira. Não é o ramo que fornece vida à videira, é só pela graça da videira que o ramo recebe a água e nutrição dia após dia.
Com essa analogia, entendemos que toda a obra é feita pelo Senhor e que nós, os crentes, não passamos de recipientes da sua graça para frutificarmos. Olhe para a cruz do Calvário. Jesus derramou o seu próprio sangue e seu corpo foi ferido. Através do seu sofrimento, ele realizou a obra da nossa salvação. A fim de termos perdão incondicional para os nossos pecados, reconciliação com Deus, plenitude do Espírito Santo, a cura, as bênçãos de Abraão, porque fomos libertos da maldição, e a vida eterna no céu, onde estaremos com ele para sempre. Jesus concedeu-nos esses dons gratuitos do seu amor e graça. A obra de providenciar dons pertence a Jesus. É ele que nos dá a graça para que frutifiquemos. Ao meditar sobre essa provisão impressionante feita para nós e ao tornarmos conscientes da fidelidade de Deus, chegamos à condição total humildade, obediência e submissão a Ele. Ficamos com o coração agradecido, sem nos jactar de nós mesmos e permanecemos assim o tempo todo. Recebemos confiança inabalável no Senhor, de que Ele sempre operará em nosso favor. Aumenta também a nossa confiança em nossa posição, ao ponto de confiarmos totalmente nele, tendo a certeza de que nosso ramo florescerá e dará frutos para a sua glória. A quinta oração posicional é a afirmação de que ele é o noivo e que a igreja é sua noiva. O noivo tem posse da sua noiva. A noiva não tem posse do noivo. O noivo ama a sua noiva. Ela deve honrá-lo. E ele a sustenta e cuida dela, sendo Jesus o nosso noivo, e sendo nós a sua noiva, devemos honrá-lo e obedecer totalmente a ele, e esperar que ele supra as nossas necessidades diárias e nos proteja de todo perigo. Finalmente, seremos transladados para o seu reino celestial, como sua noiva. Aguardamos aquele dia glorioso, confiante nele, até ao fim de nossa vida aqui na terra. Ao proferir todos esses tipos de oração posicional, eu afirmei diante de meu Pai e a mim mesmo qual é a minha situação no meu relacionamento com Deus, segundo sua palavra. Assim, recebo a ajuda para não me desviar em minha caminhada cristã. Esse tipo de oração leva-me a viver com cuidado uma vida centralizada em Deus, dedicando-me totalmente a Ele e sempre lembrando-me de que Ele é a minha fonte. Esses tipos de oração posicional nos ajudam a não sermos frívolos em nossa oração, com pensamentos espalhados que voam em todas as direções. A oração posicional nos ajuda grandemente ao dar-nos maior consciência de nossa verdadeira posição em Cristo. Por isso, não seremos facilmente afetados pelas muitas vozes do mundo ao nosso redor. Porque oramos todos os dias, apresentando nossas orações posicionais, nossos corações gozarão de uma situação firme diante de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você que ouviu essa palavra, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações,
Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.